Não sabia. Pior que eu tenho que ir pra mesa. Eu acho que não é indiferente pro celular. Obrigado, irmão. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Vou pedir ao irmão Rodrigo que faça uma oração para a gente estar iniciando o nosso culto. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo dia que o Senhor concedeu a cada um de nós. E agora, ó Pai, neste momento aqui, nesta noite, onde a igreja do Senhor, ó Pai, reúne para louvar, para engrandecer ao teu santo nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque estamos aqui, ó Deus, porque a graça do Senhor foi derramada sobre nós, ó Pai. Porque se não fosse isto, ó Deus, teríamos sido consumidos há muito tempo, ó Pai. Mas a graça do Senhor, ó Pai, é que nos guarda, ó Deus, é que nos livra de todo mal, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito por cada um de nós, ó Deus. E tudo que fazemos aqui nesta noite, ó Deus, que seja unicamente para a honra e glória do nome santo do Senhor, meu Deus. Essa é a minha oração, que eu faço agradecido, é no nome santo de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor com o hino, Vencendo Vem Jesus.
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Essa palavra do meu irmão, quer ler? Boa noite, igreja. Boa noite. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Então, os irmãos abrem suas Bíblias em Isaías 64, versículo 8. Amém? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra de Tuas mãos. Deus também quer isso de você, irmão. Ele, como seu Pai, te chama para que você seja sua melhor versão, para que seu coração se torne irrepreensível. Isso não quer dizer que Ele vai te amar apenas quando você acertar, mas que os braços dele estarão sempre abertos para te receber como está sendo o lugar perfeito para ser moldado e renovado. Não sei como é a sua casa, mas saiba que seja como for a imagem de paternidade a qual você teve em acesso em sua vida, você tem um Pai lá em cima, que te ama muito. Ele é capaz de nos disciplinar de forma completa para que participemos da santidade dele e da glória dele por meio de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu agora a Clarissa para as missões. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade, então, à nossa campanha desse mês, que é a campanha de missões estaduais. Eu vou, então, pedir que a igreja, então, fale novamente o nosso tema e a nossa divisa. Vamos lá, o nosso tema. A divisa. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Atos 18:9. Então, a gente está caminhando aí, né, na nossa agenda missionária. Hoje a gente vai falar do campo missionário de Paraguaçu. É uma cidade ali que faz ali no sul de Minas, pertinho. A gente vai ver um pouquinho dela. Mas lembrando que semana que vem a gente tem o nosso encerramento da campanha. Então, lembrar, pode passar, os nossos cofrinhos infantis. Então, a criançada aí que está juntando as moedinhas para a gente estar trazendo aí no próximo domingo à noite. E os irmãos também que possam estar aí, né, orando e também trazendo aí o valor da oferta missionária. E falando um pouquinho aí, né, da cidade de Paraguaçu, ela é esse pontinho vermelho ali embaixo no mapa do estado de Minas Gerais. Então, é uma cidade no sul do estado. A cidade ela tem 110 anos, a população dela é de 21.605 habitantes. Então, a gente vai ver aí o trabalho da igreja que foi fundada em 2009, o trabalho que tem sido feito lá pelo pastor e pela junta de missões aí na nossa convenção. Só que ao longo dessa caminhada, eles não perderam o foco em Jesus. A gente continuou, fazia os louvores, orava. Foi um momento bem difícil,
Mas eu nunca desisti. Com a nossa fé, permanecemos firmes, sabendo que Ele responderia no seu tempo. Quando eu cheguei em Paraguaçu, eu encontrei uma igreja que não foi aquela igreja forte, pelo contrário. Estava bem desestruturado. A gente precisava fazer um trabalho ali intenso. Trazer as pessoas de volta para a igreja, porque esses irmãos que estavam frios. É um momento assim para ele desafiador demais, porque ele pegou a nossa igreja para cuidar no pior momento, porque a maioria dos não tinha saído e tinha pouco. Mas aos poucos, né, foi conseguindo trazer as pessoas novamente, né, ganhando a confiança dos irmãos. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para que todas essas coisas tenham fruto. Eu estive aqui em 2009, num projeto chamado Jesus Transforma, e eu ajudei a fundar a primeira igreja de Paraguaçu. Uma igreja que já tinha mais de 20 membros batizados e que estavam agora espalhados, sobraram 6. Graças a Deus, eu tenho 5 anos que eu estou firme aqui, com a ajuda e discernimento do Espírito Santo. Quando eu assumi a igreja, eu procurei fazer aquilo que todo missionário faz logo que chega, orar bastante. Aliado com a oração, eu estava o tempo todo saindo às ruas, anunciando a palavra de Deus, anunciando às pessoas que Jesus Cristo era a única esperança. E eu fui fazendo esse trabalho em várias e várias ruas ali da cidade. No entanto, durante alguns meses não vi nenhum tipo de movimentação ou crescimento dentro da igreja. Como é uma cidade assim muito pequena, para imaginar é meio complicado, porque o povo aqui é muito católico, muito fechado e é meio difícil. Será que é a minha estratégia que está errada? Será que eu estou errado? Pedi orientação a Deus e Deus falou claramente comigo: utiliza aquilo que você tem, no que você é formado. Então eu sou formado em psicologia e eu abri um espaço dentro da igreja, bem simplório, mas eu abri aquele espaço para atender pessoas que estavam necessitando de aconselhamento. Ele fala do amor de Deus e ele, quando precisa ser mais firme, ele é, e com amor. Não foi em nós todas as coisas, mas para isso nós devemos fazer as coisas para Deus segundo as coisas. Eu aprendi muita coisa. Uma delas, dá muito valor no que tem, reclamar menos e dar mais valor em tudo. Então eu passei a levar esperança para aquelas pessoas. Pessoas essas que estavam desacreditadas da família, pessoas essas que estavam desacreditadas da vida, pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que precisavam ouvir uma palavra de esperança. Não é trocando, irmãos, palavras de conforto com a presença na igreja, não é isso. É você ensinar as pessoas o caminho que ela deve andar. Então, através desse trabalho, no meu ramo, no ramo que eu domino, que eu conheço, eu pude ajudar muitas pessoas a ter uma nova referência de vida. Não foi um trabalho de psicologia, mas foi um trabalho de conhecimento. O Kael se tornou um grande amigo para mim. Eu vejo muito o jeito que ele fala, a vida, o propósito dele com Deus. Eu comecei a gostar dos cultos, ouvir mais sobre Deus, ler a palavra. Estou nesse processo aí de conhecer essa vida com Jesus. Através desse espaço, a visão que as pessoas começaram a ter da igreja foi totalmente diferente. Saiu aquela visão de algo autoritário para entrar em uma visão de uma perspectiva de esperança. Assim começaste. Fazer missões na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Deus sensível à vontade de Deus. Mas nós temos que passar as metas e deixar o nosso querer ser transmitido de alguma forma. Primeira coisa, crie metas espirituais na sua vida. Crie a meta de oração. Cria a meta de compromisso com a palavra. Cria a meta de ensinar a palavra da forma que ela tem que ser ensinada. Não coloque medo nas pessoas, mas mostre o verdadeiro evangelho. Então, quando você faz isso, você está levando o reino de Deus às pessoas. Para que todos saibam
vídeo aí ele retrata algumas das maiores dificuldades do estado de Minas Gerais, a questão da crença enraizada do catolicismo, a questão que a gente tem visto em todos os vídeos, a questão da depressão, das tendências ao suicídio, e essa visão, né, mudar essa visão da igreja de um local autoritário, mas um local que acolhe com amor, né, e que a gente tem aprendido isso aí nos domingos, né, com o nosso pastor também. Então eu gostaria de pedir para a irmã Carmelita fazer uma oração em prol de missões, lembrando lá do trabalho do pastor Micael em Paraguaçu, e também por todos os missionários em Minas Gerais. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor Deus, para te agradecer por mais um dia. Te agradecer, Senhor Deus, por este momento especial de estarmos aqui reunidos para te adorar, para te agradecer, porque o Senhor é um Deus muito grande. Queremos também, Senhor Deus, te apresentar esse trabalho missionário lá em Paraguaçu, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fortalecendo esses irmãos cada dia, Senhor Deus, tirando todos os obstáculos, todos os embaraços, para que a palavra do Senhor tenha acesso a todas essas pessoas. Porque o Senhor não vai voltar enquanto houver uma pessoa que ainda não ouviu da tua palavra. Senhor, usa nós, Senhor Deus, para que no lugar que nós andarmos, no lugar que nós estivermos, que nós estejamos falando do Senhor e testemunhando com as nossas vidas, Senhor Deus, para que as pessoas vejam esse Cristo em nossas vidas. Abençoe todos os missionários, Senhor Deus, do estado de Minas Gerais. Nós sabemos, Senhor Deus, que é um trabalho árduo, é um trabalho, é uma cidade que tem muita idolatria, mas o Senhor é acima de tudo isso. O Senhor pode, Senhor Deus, tem o poder de entrar nesses corações, Senhor Deus, de colocar o teu Espírito Santo e essas pessoas, Senhor Deus, ter o discernimento que é idolatria. Qual o caminho que estão seguindo? O que eles precisam de fazer para chegar até Jesus? Ó, Senhor Deus, entra com providência nessa área, no estado de Minas, porque, infelizmente, o hino nacional tem uma parte que diz, ô pátria amada idolatrada. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, para servir ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para fazer o teu querer. Esteja, Senhor Deus, com o nosso estado de Minas Gerais. Abre portas, Senhor Deus. Supra a necessidade de todos os missionários. Abre o nosso coração para que nós não contribuímos só nessa época, mas que deixe esse desejo no nosso coração de contribuir agora e depois. Porque eles precisam todos os dias da nossa contribuição, Senhor Deus, do nosso trabalhar aqui também. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, se puderem. Vamos estar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará diante dele. Santo é o nosso Deus. Amém? Derrama
Senhor das nossas vidas. É esse Deus lindo, é esse Deus maravilhoso, que nós nos rendemos a Ele essa noite, porque Ele é tudo que precisamos. A palavra do Senhor diz que nós não fazemos nada sem a vontade do Senhor. Não somos nada sem Ele. Nos renda a Ele. Se lança aos braços do Senhor. O Senhor tem preparado um lugar maravilhoso para cada um de nós. Amém?
Ele venceu a morte por cada um de nós. O sepulcro se abriu, porque o grande amor de Jesus venceu a morte. E venceu por nós, por amor a cada um de nós. Por isso nós exaltamos e adoramos o nome desse Deus que vive e vive eternamente. Amém?
santo é o Senhor, todo-poderoso é aquele que há de vir sobre as nuvens, buscar a tua igreja, buscar o teu povo. Toda a criação cante a esse Deus, louve o nome do Senhor, porque Ele é tudo para nós. E para sempre nós o adoraremos. Amém? Santo, sangue, Ele é.
todo ser que vive, ó Pai, louve e engrandeça o nome do Senhor, ó Pai, pois não há nenhum outro digno de toda honra, ó Pai, de toda glória, Senhor. Só há um Deus, ó Pai, ó Deus, e esse Deus maravilhoso que nós louvamos nessa noite, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Sonda os nossos corações, ó Pai, porque nós reconhecemos que somos fracos, ó Pai. E o Senhor sabe que somos pó, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Receba, ó Pai, cada adoração, Senhor, aqui nessa noite, ó Deus, de todas as formas, ó Pai. Senhor, que ninguém saia daqui como entrou, mas que saia, ó Pai, preenchidos com Teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai, sonda, ó Deus, cada coração, Senhor, visita, ó Deus, nessa hora, ó Pai, tira toda tristeza, Senhor, toda mágoa, ó Pai. Ó Deus, tira todo problema, Senhor, que tudo possa ficar lá fora, ó Pai, para que a gente ouça a Tua voz nesse momento, Senhor. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, através, ó Deus, do pastor, ó Deus, Senhor esteja falando, ó Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, para cada um, Senhor, porque, ó Deus, nós queremos Te ouvir, ó Pai, nessa noite, Senhor. Ó Pai, fica conosco, ó Deus, é a oração que eu Te faço agradecida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam multiplicados. Vamos abrir comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10. Pai, abre os nossos ouvidos, e que possamos ouvir, porque nós não queremos simplesmente escutar, mas queremos ouvir a Tua voz. Amém. Porque só existe uma maneira de Satanás arrebatar a Tua palavra de nós. É se nós não darmos ouvidos a ela, se não a compreendermos. Por isso que nesse intento, Satanás seja frustrado, o maligno. E que nosso coração, Pai, seja uma terra próspera. E cuja Tua palavra faz prosperar. Desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia dos pais, né? E nada melhor do que falar do Pai de Jesus Cristo, né? O Deus único e verdadeiro, que é um Deus que é Pai, que envia o Seu Filho e que juntos envia o Espírito Santo para fazer morada em nós. Então, João capítulo 10, verso 30, vai colocar lá? Glória a Deus. Eu e o Pai somos um. Capítulo 14, versos 6 ao 11. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3.
Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falamos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, a primeira revelação que precisamos ter quando nascemos de novo é a respeito do nosso Pai Celestial. Esse é o primeiro fundamento, a base de tudo. Então, qual que é a primeira revelação que eu preciso ter quando eu nasço de novo? A respeito de quem é o meu Pai Celestial. Né? E onde o Pai é revelado? O Pai é revelado no Evangelho. E quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Ele vai dizer para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Nós vemos em Hebreus capítulo 1, verso 3, que ela é a imagem perfeita, exata, de quem Deus é. Então, se eu quero conhecer o Pai Celestial, eu preciso conhecer Jesus. Porque é Jesus que revela quem é o Pai. Né? João capítulo 1 vai dizer que o Pai é Espírito. Ninguém pode ver o Pai, mas o Pai se revelou através de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos nessa noite celebrando o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa figura filho e pai, essa relação de pai e filho que nos liberta para conhecer a Deus naquilo que Ele é de fato, e não como nós imaginamos. Né? Por isso que no Velho Testamento vai dizer que o nosso Deus é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso que Ele é o único Deus verdadeiro. E eu só vou conhecer esse único Deus verdadeiro através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Senhor e Mestre. Interessante que esse é o grande desafio da pós-modernidade. Esse é o grande desafio da espiritualidade na pós-modernidade. Conhecer o Abba, conhecer o Pai de Jesus Cristo. De todos os desafios que nós temos enfrentado na pós-modernidade, esse é o maior desafio de todos. Conhecer Abba, conhecer o Pai de Jesus Cristo. No mundo caótico, né, no mundo ansioso, no mundo estressado, no mundo depressivo, o maior desafio que temos na nossa espiritualidade é conhecer Abba, é conhecer o Pai de Jesus Cristo. Porque esse conhecer é libertador, é transformador. E Lucas, capítulo 15, né, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 15, todos nós conhecemos, né, a parábola, e nenhum outro capítulo do Novo Testamento é tão conhecido e tão querido como esse. Então Lucas, capítulo 15, ele é maravilhoso. Interessante é que ele foi chamado o Evangelho no Evangelho. Então aí nós temos Jesus contando 3 histórias, sucessivamente. Ele não separou as histórias, né? Então ele conta 3 histórias para falar quem é o seu Pai, para nos apresentar quem é esse Deus. E o interessante é que no capítulo 6 e 7 vai nos falar da ovelha perdida e da ovelha perdida e da alegria do pastor. E o interessante é que no verso 6 e 7 vai dizer o seguinte, você vai colocar aí? Olha o que diz lá no verso 6 e 7. E vai para casa. Né? O pastor encontrou a ovelha perdida, né? Colocou ela no ombro e foi para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e disse: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Então, nessa primeira parábola da ovelha,
né, e do pastor, Jesus, nesse quadro, é muito interessante a gente pensar nisso, né? A gente não tem uma cultura, né, pelo menos assim, em boa parte de Minas, essa cultura do pastor e da ovelha. Isso era muito comum no primeiro século, né? Mas nós não temos muito essa visão, né? Hoje já não tem mais esse trabalho do pastoreio de ovelhas, né? Hoje é tudo muito maquinário, né? Tem os piquetes, então assim, não tem, hoje já tem cachorro, né, que faz o trabalho de pastoreio. Mas esse é o quadro que Jesus deu de Deus. Ele diz assim, né? Ele disse assim, ó, isso aqui é Deus, que se alegra por um pecador e se arrepende, do que por 99 justos que acreditam que não precisa de arrependimento. Então, ele vai montando esse quadro para nos mostrar quem Deus é. Então, Deus é amor, né? Deus também conhece a alegria de encontrar aquilo que se perdeu. Quando a gente perde algo de valor, quando a gente encontra, a gente fica tão feliz, né? Uma vez que eu perdi a Amanda ou a Alice, não sei. Na hora que eu encontrei, irmãos, foi uma alegria. Aliás, eu não cheguei a encontrar, né? Elas me encontraram, né? Mas assim, me deu um desespero tão grande, que assim, eu fiquei tão desesperado com a situação, e elas tinham ido para um outro lugar sem me comunicar, e eu passando e olhava, gente, o que aconteceu? Aí eu encontrei, aquilo foi uma alegria, que a vontade que a gente tem é chamar todo mundo e fazer uma festa de arromba, né? Então, Deus conhece a alegria de encontrar coisas perdidas. Talvez você também encontrou algo que havia perdido e se alegrou muito. E Deus, ele comunga, né? Ele compartilha conosco desse mesmo sentimento de encontrar aquilo que se perdeu. Porque Deus é amor, né? E nessa primeira parte da parábola, nós vemos o pastor dando a sua vida pela sua ovelha, né? Então ele deixa 99 em segurança, no aprisco, e sai à procura daquela que havia se desviado, daquela que havia se perdido, né? Então nessa primeira parábola, nós vemos Deus salvando, né? O pastor salvando a ovelha. Aí tem a próxima, né? A próxima história que Jesus conta, que fala da alegria de uma mulher quando viu o brilho, né, da moeda e teve em suas mãos novamente. Ele vai contar a história da dracma perdida. E no versículo 9 e 10, ele vai dizer assim é Deus, disse Jesus. Como que é Deus? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. E assim Deus é. Olha o que diz no verso 10. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o bendito Deus, Pai de Jesus Cristo. Ele procura homens e quer achá-los. É um Deus que sai em busca dos pecadores. O amor de Deus que busca, porque e onde nós vemos esse amor? Através da encarnação do Filho. O próprio Jesus vai dizer, né, capítulos depois, no capítulo 19 de Lucas, na parte 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Aquele que está perdido, né? Então nós vemos que nessa segunda parte da história, o Espírito Santo, com a sua luz, ele veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, né? Então Deus, o Pai de Jesus Cristo, é um Deus que ama. É um Deus que ama. E a salvação se cumpriu porque, de um lado, o homem pecou, o homem se extraviou, o homem se perdeu. Mas do outro lado da história é que Deus ama o homem. Essa é a história de amor da Bíblia. A Bíblia, ela é essa carta de amor de Deus para nós. E o interessante, irmãos, é que Deus amou e o homem pecou. Seja por insensatez, né? A ovelha, o que acontece? Ela se perdeu. E ela se perdeu por quê? Por insensatez.
a dracma, ela se perdeu, a moeda, foi por culpa dos outros, ela se extraviou. Ou seja, e na próxima história de Jesus, fala de um homem que por causa da sua rebeldia deliberada do coração, ele virou as costas para o pai e partiu, foi embora, para uma terra longínqua. Então, esses são os dois maiores fatos do universo. O primeiro fato é que Deus ama o homem, e o segundo fato é que o homem é um pecador. Esses são os dois fatos mais importantes do universo. Deus é amor e o homem é pecador. Essa é a grande verdade aqui. Então Deus tem amor e o homem tem pecado. Essa é a verdade das Escrituras. Então quando nós olhamos para o amor de Deus ele tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é que Deus é amor. Faz parte da sua natureza. É o que Deus é. Então qual que é a essência de Deus? Deus é amor. E qual que é o segundo aspecto do amor de Deus? Deus ama o pecador e se arrepende. É o que nós vimos na parábola. E qual que é a terceira expressão, do amor de Deus? É Jesus Cristo. É o amor de Deus que está na morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós falamos que Deus ama o homem, nós lembramos de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quando nós vamos falar desse terceiro aspecto do amor de Deus, que a expressão do amor de Deus está na morte de Jesus Cristo, seu Filho, vai dizer isso. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vai falar sobre a natureza. Qual que é a natureza de Deus? Deus é amor. Qual que é a ação do amor? Então, como que Deus ama? Deus ama o homem, Vai falar sobre essa ação. E qual que é a expressão do amor de Deus? Jesus, Por isso que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Interessante é que quando nós vamos olhar onde o pai é realizado, qual que é a maior alegria de um pai? É ter os seus filhos reunidos. É na comunhão. É no relacionamento que um pai ele se alegra. Interessante quando Paulo vai nos falar sobre a bênção, que nós dizemos da bênção apostólica, ele vai falar sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então vai falar sobre essa ênfase da Bíblia. E qual que é a ênfase da Bíblia? Está no amor de Deus e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é disso que se trata, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então a graça existe porque o amor existe. Então qual que é a origem da graça? O amor. Então nós temos um Deus que é amor, e um Deus que é graça, e um Deus também que é misericórdia. E por que é assim? Porque foi o Senhor Jesus que cumpriu a salvação. Foi Ele quem concretizou o amor e efetuou a graça. Por isso nós temos aprendido nas quartas-feiras sobre o Evangelho da graça de Deus. Sobre o Evangelho da graça de Deus. Então a parábola ela começa com a ovelha perdida, certo? Com a moeda perdida e com os 2 filhos perdidos. E termina onde? No banquete do Pai. E assim é toda a história bíblica, toda a narrativa bíblica começa assim, começa com o pecador e termina com o pecador redimido e glorificado. Aquele que nos chamou é aquele também que nos predestinou, e aquele que nos predestinou é aquele que nos justificou, e aquele que nos justificou é também aquele que nos glorificou. Então começa aqui e termina aqui. Então essa é a grande verdade das Escrituras. E por quê, irmãos? Porque a graça de Deus ela está ligada com a glória de Deus. Então aquele que começou a boa obra em nós, esse Pai de Jesus Cristo, ele há de completá-la. O Deus que chama é o Deus que glorifica. Por isso que quando Deus nos olha, Ele nos olha na perspectiva de uma salvação completa.
embora a gente ainda está vivendo uma parte da salvação, mas a salvação para Deus já é completa. Né? Deus nos vê o quê? Redimidos, né? Assentados com eles nas regiões celestiais. Então, o Deus e Pai de Jesus Cristo é o Deus de toda graça, como diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Então, tudo é graça. Tudo depende dele. Né? Nós podemos confiar no amor de Deus. Nós não temos motivos para duvidar do amor de Deus. Não temos. Nós não temos, porque esse é o Pai de Jesus Cristo, né? E este é o amor eterno. E o interessante, quando nós vamos olhar para a parábola do Pai amoroso, né, que nós gostamos de chamar a parábola do filho pródigo, né? E ela nunca deveria ser chamada assim, porque não faz sentido, né, ser chamada assim. Eu acho que eles erraram feio, né, ao fazer essa nomenclatura. Por quê? Por que não deveria ser chamada a parábola do filho pródigo? Porque o filho não é o herói. O herói dessa parábola é o pai. Ok? Quem concorda comigo? Amém? Mas nessa parábola fala de um personagem principal e de dois personagens coadjuvantes, vamos dizer assim. Então, esse breve e maravilhoso relato fala-nos do amor incondicional, de um perdão completo, sem recriminações. Fala de um pai amoroso, né? De um pai pródigo, né? De um pai que ama, sem limites e sem reservas. E antes de nós analisarmos aqui as reações desse pai amoroso, se você quiser abrir comigo na sua Bíblia, em Lucas 15, a gente vai lendo alguns versículos. Vamos analisar a situação do filho perdido e do filho mais velho. Né, o filho perdido. Então, todos nós conhecemos essa história, né, de cor e salteado. Qual foi a principal causa, né, o principal motivo, a raiz, a motivação, a origem do filho querer partir para uma terra distante, abandonar a casa paterna? Foi que esse filho mais novo, ele tinha uma relação superficial com o pai. Ele sofria de uma síndrome do vazio relacional. Né? Nós vamos ver isso muito em... Jó vai viver isso, vai vivenciar isso de uma certa forma. Ele vai dizer no capítulo 42, no verso 6, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, de contigo caminhar. Então Jó, ele também sofria dessa síndrome do vazio relacional. Ele não conhecia o pai como deveria conhecer. Oséias capítulo 4, versículo 6, fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento desse pai amoroso. Portanto que, quando o filho mais novo vai se relacionar com o pai, ele se relaciona de uma forma de manipular o pai, de uma forma utilitária. Ele tem a audácia de chegar para o pai, cometendo um crime de honra, pedindo a parte dos bens que lhe cabia. Isso é muito comum na nossa cultura, né? Por exemplo, a minha mãe me deu uma casa, né, junto com os meus irmãos, antes dela morrer. Então isso é muito comum. Mas naquela época, quando o filho chegasse para o pai e dissesse para o pai assim, pai, dá minha parte da herança, ele estava dizendo para o pai assim, eu estou torcendo para que o Senhor morra. Isso era um crime de honra. Até hoje, nos nossos dias, no Oriente Médio, há crimes de honra. Recentemente morreu uma menina de 14 anos pelo pai, porque ela desonrou o pai. Ela teve relações antes do casamento com um homem. E o pai foi e degolou ela. Tem essa notícia na BBC, se você propõe assim, crimes de honra no Oriente Médio. Então é uma cultura deles. Então aquilo que aquele filho mais novo fez com o pai foi um crime de desonra. Esse filho tinha que ser levado para fora da cidade, passar pelo conselho e ser apedrejado até a morte. Porque ele estava desonrando o seu pai. Mas o pai de Jesus Cristo, como ele disse que é, o que o pai fez? É isso que você quer? Tudo bem. Toma parte da herança e vai. Né? Então o que esse filho mais novo queria do pai? Ele queria um resultado ou amizade?
O que esse filho mais novo queria do pai? Proveito próprio ou comunhão? O que o filho mais novo queria do pai? Experiência com poder, vantagem pessoal, bens, ou conhecimento do pai? Né? A gente refletir sobre isso. Então, qual era o problema do filho mais novo? Ele não sabia que o pai o amava imensamente. Até a atitude do pai de dar a ele o que ele queria, parece que validou isso. Então essa é a grande dificuldade dele. Então ele chega para o pai e diz assim: deixe-me ir, dai-me. Como diz lá no versículo, deixa eu virar a página aqui. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. É interessante quando a gente vai olhar essa questão de fazenda, fala de terra, né? Então, para os judeus, terra era vida, era bios, né? Era onde eles perpetuavam, né, a sua descendência. No entanto, quando Deus ia castigar o povo, falou assim: olha, vocês não parar de pecar, vocês vão ser tirados da terra. Aí eles falam: peraí, a gente tem que parar. Né? E é interessante a gente olhar isso, irmãos, porque e ele foi gastar, como vai dizer no verso aqui, né, a sua vida que lhe foi dada por herança, na triste ilusão, queria se dar bem, que não dependeria de ninguém, né, e deu o seu grito, independência, né? Então o que o pecado diz? Eu quero, dai-me. Né? Eu quero viver de forma independente. Né? Eu não quero mais estar à vista de ninguém, eu quero ir para uma terra longínqua, onde ninguém me conhece, para que eu possa viver da forma que eu bem entender. Então esse filho mais novo, ele foi rebelde, né? Ele teve um ato de rebelião, ele rejeitou a autoridade do pai. E o interessante, irmãos, é que o efeito disso, os frutos, as consequências, o resultado dessa escolha deliberada de dar as costas ao pai são diversas. Nós vamos ver aqui no texto, né? Ó. A partir do verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Para quem conhece um pouco da cultura judaica, vai entender que isso era algo extremamente deplorável, porque o porco naquela cultura era algo assim, era amaldiçoado, era algo nojento. Então, o fato dele pastorear porcos era algo assim, de extrema humilhação. E quais foram os frutos então, dessa escolha deliberada? Ele esbanjou seus bens, como nós vimos, né? Ele viveu de forma irresponsável, consumiu sua herança, passou necessidade, passou fome e não recebeu a ajuda de ninguém. E não é só esse filho que nos é apresentado. Também há um outro filho, o filho mais velho. E ele sofria da mesma síndrome do vazio relacional, né? Que na parábola eles são representados pelos fariseus e pelos escribas, né? Nós aprendemos isso aqui há alguns dias, há um tempo atrás. Ele era o crente velho, né? Ele era o crente religioso. Então, diferente do irmão, ele nunca deixou a casa do pai, né? Ele queria ser perfeito, né? Ele se via como servo, como escravo, né? O irmão mais velho tinha identidade, estava lá na sua certidão de nascimento, filiação, estava lá o nome do pai, mas ele não tinha isso muito certo, sua posição de filho. Ele era um filho, mas se via como escravo. Olha o verso 31. Que diz assim, ó: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Então ele estava com o pai, tudo que era do pai já tinha sido repartido para ele, já era dele, o testamento já havia sido feito, a partilha dos bens já tinha acontecido. Naquele momento que o filho mais novo deixa a casa do pai, só que ele ainda se via como escravo. Ele ainda não se apropriou dessa realidade, que tudo que era do pai era dele.
E os efeitos disso, irmãos, foi algo muito devastador, como nós vemos nos versos 28 a 32. Quais são os resultados disso? Indignação, ele sentiu-se injustiçado. O que mais que ele sentiu? Insensibilidade, arrogância, inveja, carência. Porque aquele que não se vê como Deus o vê, precisa sempre das esmolas dos outros, né? Então ele está mais ou menos assim: dá-me a sua atenção, dá-me o seu amor, né? Mendigando a aceitação dos homens, né? Querendo de alguma forma estar no centro. Então, irmão, sempre aquele que é filho e se vê como escravo, ele vai viver escravizado, né? Ele vai sempre viver à beira, né? À margem, à beira do caminho. Ele vai sempre estar em liquidação, né? Ele sempre vai valer R$ 1,99, porque ele não se vê como o pai o vê, né? Então eles não sabem o que é, né? Eles têm duas caras, né? Eles são filhos, mas ao mesmo tempo se vê como escravos, né? Então ele vai dizer algo muito tremendo aqui para o pai, vai dizendo assim que a sua obediência ao pai por todos esses anos, sem nunca transgredir nenhuma das ordens do pai, foram irritantes. Foi um irritante dever e não um amoroso serviço. Então nós vemos uma relação aqui também, uma relação de benefícios de poder, né? Olha o verso 29. E saindo o pai, insistia com ele, mas ele respondeu, ele disse ao pai: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos, né? Então ele estava procurando o quê? Reconhecimento humano, glória humana, né? E eis que te sirvo, né? Então, mais uma vez, um crime contra a honra do pai foi cometido, né? Porque naquela época, o pai deixar a festa, que ele estava, a festa, deixar os convidados e ir para fora da festa para conversar com o filho, para insistir que aquele filho entrasse, também era o quê? Um crime de desonra. Né? Porque naquela época isso era algo irreparável. Era uma tremenda desonra ao pai. Mas o pai insistiu também com o filho mais novo, dizendo, o filho mais velho, né? Entra, participa. O seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Como é que nós nos alegramos? Então, esse te sirvo é uma relação de contrato, não é uma relação de amor. É uma relação, né? Então a motivação daquele filho ao servir o pai nunca foi por amor, né? Foi uma relação de contrato. E a primeira oportunidade que ele teve, o que ele disse? O que ele disse para o pai? Pai, eu quero a parte que me cabe, eis que te sirvo. Todos esses anos o Senhor não fez o que deveria fazer. E quando nós olhamos para esses dois filhos, né, quando nós olhamos, por exemplo, para o irmão mais novo, porque algumas dores, irmãos, são colocadas nas nossas vidas para que a gente tenha um momento de lucidez. A dor do filho mais novo era que ele passou fome. E nesse momento de fome, ele teve um momento de lucidez. Ele disse: na casa do meu pai há fartura de pão. Sabe por que muitas vezes Deus permite algumas dores na nossa vida? Para que a gente tenha um momento de lucidez, para que a gente caia em si, para que a gente torne o juízo, para que a gente possa lembrar que na casa do pai há pão com fartura. A gente tem a mania de dizer, né? Se não vem por amor, vem. Irmãos, todos nós viemos pela dor. Ninguém veio por amor. Porque não há nenhum bem em nós. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que tema a Deus. E se nós estamos aqui, irmãos, porque em algum momento da nossa vida a gente sofreu alguma dor, talvez uma dor na alma. No caso do filho mais novo,
Ele estava passando fome, falando de uma necessidade física. Mas às vezes, irmãos, a dor que sentimos é uma necessidade na alma. É uma vida sem sentido. A gente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Olha a situação que eu me encontro. Então, nesse momento de lucidez, o que eu faço? Eu levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Então, Deus permite muitas vezes dores na nossa vida, para que a gente tenha momentos de lucidez, para que a nossa ficha caia, para que a gente fale, meu Deus, olha que chiqueiro que eu me encontro, olha que situação deplorável, olha que lamaçal de pecado que eu estou vivendo. A minha vida não tem sentido algum. É nesse momento o Espírito Santo vem e traz lucidez a cada um de nós. E nós caímos em si e voltamos para a casa do Pai. Porque lá é o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. E aqui nós temos a reação do Pai. Porque quando o Pai nos pede alguma coisa, Ele pede o nosso coração e não o nosso serviço. E é muito interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque Deus não quer o nosso serviço se Ele não tiver o nosso coração. Porque você pode até fazer muita coisa para Deus, você pode trabalhar muito para Deus, mas se você não tem o seu coração, não faz sentido, irmãos. Vai chegar um momento que você vai chegar para Deus e vai falar assim, eis que te sirvo há tantos anos, e o Senhor nunca me deixa um cabritinho para me alegrar com os meus amigos. Você vai jogar isso na cara de Deus. Porque nunca foi por amor. Sempre foi por obrigação. Para cumprir, sabe, o protocolo, para bater o ponto. Então, irmãos, quando Deus nos fez, Ele não estava pensando em formar um time. Né? Um time Ele já tinha. São miríades, né? Milhares e milhares de anjos que fazem todo o serviço. Apesar de Deus ser o El Shaddai, todo suficiente, poderoso, Ele quis ter uma família, né? Ele quis ampliar tudo isso. Então Cristo não veio regimentar servos, Cristo veio formar uma família. Por isso que Ele vai dizer, nós cantamos aqui, né? Eu não me chamo mais de servos, mas amigos. Amigos, né? Oséias 6,6, né? Não quero sacrifícios, quero misericórdia, quero conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. É isso que Deus quer. Dos versos 20 ao 23, Deus fala dessa compaixão do Pai, do amor do Pai, da restauração do Pai. Agora imagina, um ancião, o pai, de repente ele avista o filho de longe. Ele levanta a sua túnica, mostra as suas camelas e sai correndo ao encontro do filho. Tenta imaginar essa cena. Um senhor de idade, velhinho, o patriarca, a sua túnica, sentado na sua cadeira de balanço, e de repente ele avista de longe o filho vindo, ele levanta a sua túnica e sai correndo ao encontro do filho, que estava morto e que reviveu, que estava perdido, mas agora foi encontrado pelo olhar do Pai. E antes que o filho confessasse o seu pecado, o Pai o abraçou. Esse é o Pai de Jesus Cristo. Esse é o único Deus verdadeiro. E o filho estava lá com o seu discurso pronto. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai
não quis ouvir as suas desculpas. E fala que ao chegar, a primeira providência do pai é dar àquele filho roupas novas. E sabe que roupa era essa? A própria roupa do pai. Anel no dedo, sandália nos pés, cada detalhe. Anel fala de autoridade, sandálias falam que ele era filho, porque só os escravos andavam descalços. Você consegue imaginar isso, irmãos? Irmãos, aquilo que Jesus estava dizendo sobre Deus era escandaloso. Eu acredito que aqueles homens, se eles tivessem o poder de matar Jesus, eles matavam Jesus naquela hora. Porque era algo assombroso, era muito ousado o que Jesus estava dizendo a respeito de Deus. Era muito. Era algo que inimaginável naquela época. Porque nunca que o pai ia receber o filho que cometeu um crime contra a honra do pai e do clã do pai dessa forma. Já era uma desonra o pai se levantar e correr atrás do filho. Agora, abraçá-lo e beijá-lo é demais, Jesus. Mas esse é o Deus que Jesus nos apresenta. Esse é o Pai de Jesus Cristo. Esse é o Deus único e verdadeiro. Nos versos 31 e 32, o pai também restaura seu filho mais velho. O pai estende a sua misericórdia a seus 2 filhos. O regresso dos filhos perdidos, os pródigos. Irmãos, eles vão voltar. Porque vai chegar um momento que eles vão cair em si. Eles vão dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Olha que situação. Quando a fome chegar, irmãos, quando acabar tudo, dinheiro, amigos, quando acabar os bens, a saúde, eles vão lembrar que na casa do Pai há pão com fartura. E eles voltarão. E nós não vamos ser como os filhos mais velhos, nós vamos receber. Nós vamos nos alegrar. Nós vamos entrar para a festa e vamos dançar com os nossos irmãos e dizer: seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu sei que você voltou um bagaço, mas nós estamos aqui porque o amor transforma, irmãos. Por isso que Jesus nunca incitou ninguém a usar espada e armas, porque ele sabia que a força mais poderosa de transformar alguém é o amor. Esse é o Deus que ele apresenta. Porque, irmãos, ainda há tempo de voltar para a casa do Pai. E o Pai está esperando na janela, a esperança de alguém voltar para Ele. Ele quer correr ao nosso encontro, Ele quer nos abraçar e beijar. A nossa cama está pronta, o anel preparado, o novilhos está guardado. Então só falta cada um de nós. A gente precisa cair na realidade, cair em si, levantar-se, voltar, decidir, arrepender do daime e nos converter ao faça. Então, irmãos, o Pai não vai nos acusar. E esse é o Pai. E é esse Pai que nós estamos celebrando aqui nessa noite. É o Pai de Jesus Cristo. Porque assim como naquela época, assim também é nos nossos dias. Ninguém entendeu o amor do Pai. Ninguém entendeu o amor da ovelha. Ninguém entendeu o amor do pastor.
Ninguém entendeu a alegria da moeda encontrada. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu esse pai pródigo. Porque esse amor é incompreensível. Vai além do nosso entendimento. Ele é largo, como diz Paulo. Ele é alto. Ele é profundo demais. Ele excede o nosso entendimento. Não há como expressar esse amor por palavras. Por isso, irmãos, a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: qual foi a dor do filho mais novo? A fome. Será que o pai não tem permitido algumas dores que são necessárias para que a gente tenha um momento de lucidez? Será que Deus não está apertando um pouquinho? Será que você está passando por coisas que você está dizendo assim, por que eu estou passando por isso? Será que dá para te mostrar, para que você tenha lucidez de eu preciso desse pai? Eu preciso voltar para a casa dele. Eu preciso me entregar. Eu preciso oferecer a minha vida a ele. Será que Deus, no meio de tudo isso que nós temos vivido, nesses momentos de dores, talvez tudo isso seja para que você perceba quem é o Pai. Da mesma forma, irmãos, no caso do filho mais velho, será que nós temos noção daquilo que o Pai nos deu? Será que a gente entendeu isso, irmãos? Que todas as minhas coisas são tuas? Será que nós entendemos que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais? Será que nós já entendemos que temos um tesouro em vaso de barro? Que nós temos o Espírito de Deus? Será que nós entendemos que tudo é nosso? Que Cristo é nosso? Ou será que a gente ainda está fazendo coisas para Deus, para que lá na frente a gente possa dizer para Ele: eis que te sirvo há tantos anos, o Senhor não me deu nada. Você é um muquirana. Ou será que a gente já se apropriou disso, que tudo é nosso, irmãos? Está aí, a fazenda é nossa. O novilho, o cabrito, a galinha, o cachorro, a mãe, o pai, tudo é nosso. A fazenda é nossa. A respeito desse pai, será que aprendemos a confiar nele? Será que nós confiamos no amor desse pai? São perguntas importantes, irmãos, que nós devemos fazer nesse dia dos pais. Porque essa parábola é para nós. É a nossa história. Eu não sei quem você é, se você é o irmão mais novo, se você é o irmão mais velho, não interessa. Mas um dos dois você é. Porque é assim, irmãos, você é Esaú ou você é Jacó. Você é Marta ou você é Maria. Você é o irmão mais novo ou você é o irmão mais velho. A história é a mesma. Contada de perspectivas diferentes. Será, irmãos, nós temos considerado essas duas perguntas? Será, irmãos? Para a gente concluir e orar, vai ter uma apresentação. A verdade, irmãos, é que o novilho está pronto. O novilho já está preparado. Amém? Aquele novilho, o novilho, já está preparado, foi sacrificado. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença aqui em nosso meio. Obrigado porque temos um Pai. E o nosso Pai é o Pai de Jesus Cristo. E dessa noite nós queremos celebrar esse Pai. Esse Pai de amor.
que nos deu o seu Filho e que juntos nos deu o Espírito Santo. Que essa palavra possa encontrar, Pai, guarida em nossos corações, dividir a nossa alma e o nosso espírito e provocar-nos a refletirmos e compreendermos aquilo que o Senhor nos diz, Pai, em nome de Jesus. Eu quero convidar as meninas para estar cantando. Enquanto elas cantam, enquanto as moças cantam, a Juliana vai estar distribuindo os presentes e depois vem aqui e entrega. Depois descansa e entrega, beleza. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito. Vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Antes mesmo de
Amém, irmãos. Eu quero convidar os pais que estão presentes aqui nessa noite, que venham aqui à frente. As irmãs da MCM prepararam uma lembrança. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui encontra alguns pais fracos, mas que confiam em Deus forte. Amém? Glória a Deus. Pais que às vezes nós falhamos em promover essa associação entre o Pai Celestial e o Pai terreno. Mas nós temos um Pai que é um Deus de toda graça. É um Deus de toda misericórdia, de todo amor. E a minha oração por esses pais e por mim é que o Senhor possa estar capacitando e guardando a vida de cada um deles, dando sabedoria, discernimento, para a glória do teu nome. Aí, prepara aí pra gente tirar uma foto agora. Tem faltando filho, não? Não sei. Tá. Cadê o Miguel? Vamos, Miguel. Não? João Maria, cadê a Ana? Ó, tá ficando pequena a da igreja. 2 anos atrás eram poucos pais. Aí. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, estender as mãos aqui para frente. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor é um Pai que nos redime, que tira a nossa vida da cova e nos coroa de graça e benignidade. Tu és um Pai que nos ama e que afasta de nós as nossas transgressões. E assim como o Ocidente está distante do Oriente, assim é o teu amor por nós, Pai. Que o teu amor, Pai, possa nos fortalecer na nossa fraqueza. Em meio às nossas culpas e lutas que enfrentamos, o Senhor possa estar nos aperfeiçoando, Pai. E que nos momentos de crise, o Senhor possa trazer a nós lucidez. E que nós possamos correr para Ti em todo o tempo. Porque, como eu disse, nós somos pais fracos, mas estamos na mão de um Pai que é forte, que é poderoso, que pode usar, Senhor, das nossas limitações e fraquezas para revelar o Senhor aos nossos filhos. Continue nos dando sabedoria, entendimento, discernimento, Pai, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado por esse culto. Obrigado pela vida de cada pai aqui, de cada família aqui representada. E que a tua bênção esteja sobre nós. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.